Olá, povão, tudo bem? A gente sempre fala aqui de intervenção baseada em aba, mas tem muita intervenção também muito mal feita, muito errada. E eu vou falar hoje dos 11 erros assim mais absurdos que eu vejo assim comumente durante essas intervenções, né? Dos relatos que as pessoas fazem, né? Do que eu acompanho. Veja, não tem nenhum estudo estatístico para dizer esse erro é mais cometido, mas aquilo pelo menos eu não conheço. Mas assim, no meu cotidiano, das pessoas que eu converso, são erros que eu vejo muito comumente. E eu quero trazer eles para vocês pensarem um pouco, entenderem a natureza desses erros, para que vocês possam, de fato, se posicionarem criticamente quando isso acontecer, né? Eu vou explicar cada um desses 11 pontos para vocês. Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o meu pós-doutoramento pela Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Psicologia. Eu pesquiso autismo e práticas baseadas em evidências, e a maioria dessas práticas são baseadas em aba, e é por isso que eu fui estudar esse campo, e esse campo que eu venho me dedicando já aí há alguns anos. Eu vou falar, assim, de 11 erros, que são erros comuns, tá? Eles acontecem tanto no ambiente clínico, no ambiente educacional em casa, né? Os pais implementando aqueles princípios da análise do comportamento aplicada, mas principalmente no sentido de uma oferta profissional dessa intervenção. Lembrando que não é por ordem de importância, o primeiro é mais importante, ou o 11º, não, eu fiz aqui em ordem aleatória, porque é tão difícil, né, fazer essa hierarquização que eu não hierarquizei. E segundo, que isso é baseado na minha vivência, na minha história, na minha perspectiva. Pode ser que tenha outros aí que eu não trouxe, pode ter visões diferentes sobre esses erros, tá? Vamos lá, o primeiro, gente, fazer intervenção sem avaliação no comportamento. Isso não existe, gente. Toda intervenção precisa de uma avaliação. Se eu não tenho uma avaliação daquele comportamento, se eu não sei qual é o nível de desempenho do indivíduo, a gente chama de repertório. Se eu não sei qual é o repertório, o conjunto de comportamentos que aquele indivíduo apresenta, como é que eu vou fazer intervenção? Eu vou fazer intervenção sobre o quê? Se eu não tenho uma avaliação de repertório e eu fizer a intervenção e ela funciona ou não funciona, como é que eu vou saber se eu não estou comparando aquele dado com o dado dele antes que eu fiz a avaliação? A análise do comportamento, ela é baseada no indivíduo. Não existe padrão universal. É o indivíduo. Então eu vou comparar os desempenhos que ele apresentava antes da minha intervenção com aquilo que ele vai apresentando depois. Se eu não tenho avaliação, não tem como tomar decisão e não tem o que comparar. Então, não faz sentido do ponto de vista comportamental, entendeu? Segundo, não mensurar comportamentos. Como é que eu vou fazer uma intervenção se eu não mensuro o comportamento que eu estou ensinando? Porque a mensuração, ela é o que permite que você tome decisão baseada em dados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine um caso que está descrito num livro chamado Modificação do Comportamento, o que é, como fazer, do Martin Peer, que é o seguinte, é um caso de uma pessoa, né, com um transtorno que batia a porta violentamente em casa, mais ou menos 123 vezes por dia, em média, né? E aí introduz-se ali uma intervenção e a mãe começa a implementar no ambiente de casa. Quando dá 2, 3 dias, a mãe fala, não, eu não quero mais, que continua a mesma coisa, não tá funcionando. Peraí, não tá funcionando? Não tá funcionando, ela batia o dia inteiro, continua batendo o dia inteiro. Peraí, vamos dar uma olhada. Quando eles pegaram a mensuração do comportamento, viram que tinha caído de 123 para 87. Gente, olha que queda extraordinária em 2, 3 dias. Só que para a mãe, continuava sendo o dia inteiro. De fato, você imagina como é que é qualidade de vida, como é que é a perturbação disso o dia inteiro. É uma coisa, né, que realmente dá até uma agonia só de você pensar. Mas a mensuração permitiu que eles tomassem uma decisão baseada em dados, naqueles dados. E aí continuassem, opa, tá funcionando, vamos continuar, vamos seguir esse trilho. E aí o caso conseguiu ter sucesso. Então, tomar decisão é um dos motivos pelos quais a gente mensura comportamento. É um motivo, provavelmente o motivo mais importante aí. Senão a gente vai tomar decisão sem uma base científica sólida. E esta é a fundação da análise do comportamento. Se comportar como cientista, ainda que no processo educacional, ou clínico, ou em casa. Você se comporta utilizando a racionalidade, a metodologia da ciência. Terceiro, não introduzir os pais no processo de ensino. Gente, isso é um grande equívoco. Este equívoco, lá no passado, ele era justificável.
Mas atualmente, de jeito nenhum, né? A pesquisa mais influente aí na área do autismo, na história do autismo, é a pesquisa do Lovász, em 87, e ele tinha feito algumas outras pesquisas, primeiro várias pesquisas assim, eticamente totalmente condenáveis, mas ele tinha feito algumas outras pesquisas que eram pesquisas interessantes, e aí ele escreveu, né, que ele, no entanto, tinha cometido alguns erros, 2 grandes erros, e um deles era não envolver os pais no processo. Isso, de fato, é um grande erro, porque você não consegue pegar aquela habilidade que você está ensinando e levar aquilo para diversos outros contextos, aquele mesmo processo, né, para que o indivíduo de fato transforme a sua vida, né, e os pais são fundamentais nesse processo. Então hoje é considerado, digamos assim, um critério de qualidade você envolver, trazer os pais para esse processo, né, e o próprio indivíduo, claro, quando ele consegue falar, tomar decisões sobre si. Isso é absolutamente fundamental. A intervenção não pode ser uma coisa fechada num certo contexto específico que não dialoga com a vida real. Quarto, não fazer avaliação de preferências. Gente, isso decorre de um contexto muito equivocado de achar que reforçador é um doce, é um brinquedo. Não, reforçador é uma consequência, um estímulo que, quando consequencia um certo comportamento, faz com que ele aumente de probabilidade. Em geral, é alguma coisa, alguma situação, alguma atenção que, quando ela segue algum comportamento, faz com que aquele comportamento aumente. Então, o comportamento é reforçado. Só que isso varia de dia para dia, varia de hora para hora até, né? Uma coisa pode ser reforçadora agora e não ser daqui a pouco, porque eu estou saciado dela, né? Eu já tive acesso a ela. Então a gente precisa fazer a avaliação de preferências. Isso é uma coisa que, idealmente, a gente deveria fazer todo dia. Às vezes existem alguns esquemas que dificultam um pouco isso, principalmente treinamento de pais, né? Eu sei que, por exemplo, a pesquisa do Mackenzie, lá de treinamento de pais com videomodelação, eles fizeram uma opção por instruir para fazer uma vez por semana, mas é isso, né? Uma vez por dia, ou no máximo, estourando aí, como nesse caso, uma vez por semana, mas de um modo geral, a gente precisa fazer toda hora avaliação de preferências. Senão você diz assim, eu estou usando um reforçador, mas não funcionou. Essa frase, ela não faz sentido. Porque se você estivesse usando uma coisa que estava atuando como reforçador, tinha funcionado, tinha feito o comportamento aumentar, tinha feito o indivíduo aprender. Se o comportamento não aumentou, então aquilo que você usou não foi reforçador. Porque é esse efeito posterior que determina que aquilo foi reforçador. Depois que funciona, que a gente diz, de fato, isso aqui foi reforçador. Então, se não funcionou, não era reforçador. Você achou que fosse reforçador, a gente tentou, mas não funcionou. E por que não funcionou? Tem vários motivos, né? Depende da tarefa, um monte de coisa, mas em geral, pelo menos do que eu tenho visto, o indivíduo pega alguma coisa que ele acha que funciona como reforçador e usa. Ou pega alguma coisa que no passado funcionava como reforçador e fica usando toda a vida sem fazer outras avaliações de preferência. Isso não existe, precisa fazer avaliação permanente. Por exemplo, para mim, né? O que é reforçador para mim aqui, para eu me comportar fazendo esses vídeos? É você agora curtir o vídeo, curte aí pra você ver. Curtir, ativar o sininho, botar todas as notificações pra você receber todos. Você clicar aqui no se inscrever se você não tiver inscrito, que já é punidor pra mim, hein? Eu espero que você esteja inscrito já. E que você depois compartilhe o vídeo. Isso é reforçador pra mim. Isso faz eu continuar me comportando. Portanto, vocês podem falar assim, não, vou entregar esse reforçador aqui e vão ver que o meu comportamento continua, se mantém de probabilidade se vocês fizerem isso aí. Por quê? Porque tá tendo consequência no ambiente. Quinto, desconsiderar os valores da família e do próprio indivíduo. Gente, isso não se faz mais. Isso é uma questão não só ética, quanto técnica também. Essas duas coisas. Essas coisas são imprescindíveis para você ter engajamento, para aquilo de fato ser efetivo, né? Aliás, essa é uma das condições das práticas baseadas em evidências, né? Existem 3 pilares dessas práticas. A prática que tem um conjunto de pesquisa robusto, a expertise do indivíduo em oferecer aquela prática com integridade e respeitando os valores e preferências da família e do indivíduo, né, dos clientes. Isso é absolutamente fundamental e já passou da hora da gente considerar esse diálogo, considerar essa interação como parte do processo de tomada de decisão, como parte do processo de dinâmica da intervenção. Não pode ser uma coisa ali, o que eu faço é isso, se quiser quer, se não quiser, tchau. Não é assim, a gente vai se moldando e a gente vai criando a intervenção individualizada a partir dessas preferências e desses
esses valores. Sexto, fazer uma carga horária incompatível com as habilidades que você quer ensinar. Veja, existem dois tipos de intervenção. Intervenção intensiva, que é aquela que vai abordar todos os domínios do desenvolvimento. Essa intervenção intensiva, ela vai ser, por exemplo, geral para o autismo ou para a deficiência intelectual, né, assim, mais ampla. E tem a intervenção focal, que eu pego um comportamento e vou trabalhar com aquele comportamento só, porque a queixa está relacionada àquele comportamento. Então, se uma intervenção ela é assim, olha, meu filho tem autismo, meu filho tem deficiência intelectual, eu quero fazer uma intervenção para isso, nós estamos falando de uma coisa, né, global, abrangente. Se fala assim, olha, meu filho tem um comportamento que eu quero tratar, ou eu tenho um comportamento que eu quero tratar, então uma intervenção focal é outra coisa. Aqui, tudo bem, pode ser uma intervenção mais pontual, assim, com carga horária bem mais curta, mas a intervenção abrangente não tem jeito, gente. Aqui nós estamos falando de 15 a 40 horas. E aí, às vezes, por conta de pressão econômica, por conta de convênio, para se ajustar a certas demandas dos convênios, às vezes o profissional fala, então o convênio só paga isso, eu vou fazer isso aqui. E vou chamar de intervenção baseada em aba. Não é. Esse que é o problema. Veja, gente, se não tiver jeito, se os pais só podem contratar uma hora, se você só pode oferecer por qualquer motivo uma hora, tudo bem. Mas você não pode dizer que aquilo você está oferecendo uma intervenção baseada em aba para aquele indivíduo. Não pode, porque não é uma intervenção global baseada em aba. A não ser que existe uma única exceção, neste caso, que é se fizer isso por meio do treinamento de pais. Então, eu não faço a aplicação de uma intervenção baseada em aba. Eu ofereço aqui o treinamento de pais para uma intervenção baseada em aba. Daí tudo bem. Daí pode ser que alguns pais se engajem e outros não. A gente sabe de todas essas dificuldades. Mas oferecer uma intervenção de 1 hora por semana, 2 horas por semana, e dizer que está fazendo uma intervenção baseada em aba, isso não é verdade. Sétimo, utilizar como ferramenta principal a punição, o uso de aversivos, né? Isso não é a realidade da aba, já faz muitas décadas, né? A gente utiliza, sobretudo, reforço positivo. Esse é o nosso material de trabalho, essa é a nossa principal tecnologia de intervenção. Esse é o caso em que a gente vai se especializar e que a gente vai oferecer para os indivíduos. A gente não trabalha ameaçando, nem punindo, não é esse o nosso trabalho, tá? É claro que existem situações muito específicas em que se utiliza aversivo, situações de alto risco, situações que não tem outro caminho. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um treino de segurança, que se utiliza algum contexto aversivo. Imagina o seguinte, que nós estamos ensinando o indivíduo a se livrar de uma situação de sequestro. Tem estudos aí da Linda LeBlanc, por exemplo, em relação a isso. Então você ensina ele o seguinte, faz uma coisa chamada BST, né, o treinamento de habilidades comportamentais, para quando um adulto desconhecido abordá-lo e chamá-lo para ir a algum lugar, ele grita, sai, procura algum adulto que ele conheça e fala, olha, aconteceu tal coisa aqui. Essa é mais ou menos a situação, tá? Você explicou para o indivíduo, beleza, vamos ensaiar agora. Eu vou te mostrar, primeiro eu vou te mostrar como que é. Faz para a criança ver, depois ensaia, ou seja, vamos criar a situação e fala para a criança, vamos fazer, faz. E aí a criança simula ali, né, como é que ela faria, beleza, ela aprendeu, aí faz um outro nível deste procedimento chamado in situ. Tem vários estudos, principalmente do cara chamado Raymond Miltenberger, sobre isso. O que é o in situ? Você cria uma situação que parece ser a verdadeira, mas ela não é. Ela é simulada. Então, alguém chega perto da criança, mas a criança não sabe, tá? Isso é combinado com os pais, a equipe, tudo certo. Chega perto das crianças e se comporta como um sequestrador. Então, por exemplo, fala assim, vamos ali no meu carro, tem uma coisa muito legal ali pra te mostrar, tem um monte de brinquedo, vamos ali no meu carro. Aí, você tá colocando a criança numa situação real. Por quê? Porque o sequestro não é uma coisa que você pode dizer, se ele acerta 80% aqui, então eu considerei aprendido e tá tudo certo. Não, é uma situação de vida ou morte, meu amigo. É uma situação perigosíssima. Então, você cria a situação ali, e aí a criança não sabe que aquilo ali é uma circunstância que você criou, né? Uma circunstância que tá tudo controlado em termos de segurança, e aí a suposição é que ela, então, se comporta da maneira que ela foi ensinada, né? Ela grita, procura um adulto, e aí a gente fala, beleza, então esse ensino funcionou. Mas, se ela for junto com a pessoa que está fazendo ali o papel, né, de sequestrador, um estímulo de confederado, né, aí quer dizer que ela não aprendeu ainda, a gente retorna para a fase anterior de ensino. Esse indivíduo que chega lá e se comporta como sequestrador, ele está criando uma situação que é aversiva, uma situação que o indivíduo tem que fugir. Aversiva é que a gente se comporta para evitar, para vazar, para não ter contato. Então, ele criou uma situação como essa, mas isso é importante e não é antiético nesse contexto, com transparência
transparência, né? Tem alguns elementos importantes. Precisa ser transparência com a família, com a equipe, precisa estar sob escrutínio público, né? Assim, precisa que não cause nenhum mal para o indivíduo. Então, existem algumas circunstâncias muito específicas, mas de um modo geral, a nossa ferramenta de trabalho é o reforço positivo. Quem não estiver trabalhando com isso, não está trabalhando com ABA, tá ok? Oitavo, talvez eu deveria colocar isso aqui em primeiro, se fosse uma ordem hierárquica, provavelmente eu colocaria em primeiro. Não trabalhar com supervisão. Isso não existe em ABA, tá, gente? Você pode fazer aí uma graduação, mestrado, doutorado, 2 doutorados, 5 doutorados, você vai continuar tendo supervisão, porque este é um requisito profissional em ABA. Isso é muito importante. A supervisão, ela vai fazer um outro olhar sobre o seu objeto de atuação. É como quando a gente faz uma pesquisa científica, que a gente observa um fenômeno e mede, e outra pessoa, independentemente, faz a mesma coisa, e a gente compara para ver se, de fato, a gente está olhando para aquele fenômeno de uma maneira que, intersubjetivamente, né, entre várias pessoas, a gente está olhando a mesma coisa. Então, quando você tem uma outra pessoa olhando de fora, é muito rico. Isso aí, gente, é como você está olhando um jogo de xadrez. Quem está olhando de fora, só olhando 2 pessoas jogando, enxerga o jogo muito melhor do que quem está jogando, né? É um olhar assim de fora. E esse é o papel da supervisão. A supervisão vai dar esse olhar e vai apoiar de uma maneira espetacular a pessoa que está implementando a intervenção. Existem vários tipos de supervisão, não vou falar disso agora, eu vou deixar um vídeo aqui que eu já falei sobre supervisão aqui no canal. Nono, desconsiderar a comunicação alternativa. Isto é um erro. Eu estou gravando em 2022, tá? Talvez lá no futuro, em algum momento lá no futuro que tiver alguma outra coisa, não seja, mas hoje as evidências são absolutamente inquestionáveis sobre a comunicação alternativa. E muitos analistas do comportamento, por motivos mais ideológicos do que de fato ancorado nas evidências, continuam não utilizando essa tecnologia. É muito importante que se utilize comunicação alternativa no caso dos indivíduos que não conseguem falar com a sua própria voz, né? Existem outros recursos além dos mais conhecidos, né? PECs, tablet, existe até comunicação por sinais, que também tem pesquisas na área. Enfim, é importante usar a comunicação alternativa em todos esses casos, a não ser que você não trabalhe com esses casos, aí tudo bem. Isso não quer dizer que você não deva trabalhar com ensino de fala, as coisas não são excludentes, né? Mas é muito importante, é imprescindível, a partir das evidências que nós temos hoje disponíveis, que você domine, sim, aspectos, né, as formas de implementação de comunicação alternativa, ou que você se abstenha de trabalhar em casos em que isso seja necessário. 10ª, você estar despreparado, desprevenido para situações de crise. Pessoas com autismo, em até 68% dos casos, podem apresentar comportamentos desafiadores muito, muito expressivos. Você precisa estar preparado para trabalhar com o manejo de comportamento e, inclusive, para situações de crise mesmo, né? Crises agressivas que podem sim acontecer. Não quer dizer que aqueles indivíduos sejam agressivos, mas que existe um contexto ali comunicacional, né, principalmente na maioria das vezes, que pode gerar esse comportamento. Você precisa estar preparado para ele. Existem vários protocolos de segurança em crises agressivas. No Brasil, que eu sei que tem presente, tem o SCA, que o Grupo Método aqui criou e que dissemina, tem o PSCA, que é da AMA de São Paulo, tem o PCM, né, o Professional Crisis Management, que é do PCMA, que é a associação dos Estados Unidos, que nós da Luna ABA trouxemos para o Brasil. Nós fizemos aí os cursos recentemente, né, de instrutor, a formação de instrutor, que é um protocolo sensacional, muito bom. Enfim, não importa qual é especificamente o protocolo, pode ser vários deles, né? Pode ser um ou outro, mas é preciso estar preparado sim para essas situações. Você não pode ser pego de calça curta, você precisa sempre se antecipar a qualquer situação de risco. Isso inclui organizar o ambiente para evitar maximamente qualquer situação de risco. Pode acontecer em alguma situação de ser uma coisa muito inesperada, sim, mas a nossa obrigação é trabalhar o máximo para evitar que essas situações aconteçam. O 11º erro, e talvez o mais grave de todos eles, tá? E também muito comum, é desconsiderar que o indivíduo precisa daquela habilidade que você está ensinando em um contexto educacional terapêutico na vida real. A gente precisa ter como uma clareza de que a efetividade da intervenção não vem daquilo que ele apresenta no contexto que você está ensinando, vem do que ele apresenta na sua vida real, na generalização. Talvez esse seja o maior desafio e a maior dificuldade. Eu vejo muita gente dizendo o seguinte, olha,
Essa criança ela é uma coisa em casa e outra na terapia. Bom, no sentido de que na terapia ela responde, faz tudo certo e em casa não. Ora, então pra que serve essa terapia? Ela não serve pra nada. A não ser que vai morar na terapia. Se não, ela não serve pra nada. A terapia precisa mudar a vida real. É claro que eu sei que isso não é fácil. Eu sei que pode ser muito desafiador, que muitas crianças apresentam questões de generalização muito graves e que é muito difícil. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o nosso foco precisa se transformar na vida real. Se isso está acontecendo, e muitas vezes acontece, a gente tem que se perguntar. E o nosso alvo tem que ser principalmente o seguinte: bom, e agora? Como é que eu faço para fazer com que essas habilidades que têm sido apresentadas aqui vão para a vida real? Como é que eu faço isso? Quais são as estratégias de generalização que se mostraram efetivas? Existem as 7 dimensões da ABA, que foram publicadas lá em 1968, num artigo célebre que abriu aí a nossa principal revista internacional, que é o JABA. E lá tem lá as várias dimensões, e uma delas chama eficácia. E aí já se falou muito sobre isso, mas a principal concepção disso é a seguinte: que a eficácia não no sentido de que o procedimento funciona para o indivíduo num contexto controlado, mas que funciona para melhorar a qualidade de vida dele, no sentido de que aquilo que gerou a queixa que foi levada para o profissional que vai fazer a intervenção, lá na vida real, em casa, no shopping, na casa da avó, na hora que acorda, na escola, no sentido de que essa coisa, em algum lugar, nos lugares em que isso aconteça, isso tem modificação. Então, ele pode aprender no ambiente, mas isso precisa ir para esses outros contextos. Às vezes, isso vai facilmente. Você aprende aqui, ele já, generaliza. Às vezes, eu preciso de implementar 500 mil estratégias mirabolantes para que isso aconteça. E o principal desses lugares, no sentido do que talvez o que esteja sendo mais negligenciado, é a escola. É lá que tem as maiores oportunidades sociais, é lá que o indivíduo passa grande parte da sua vida e muitas vezes esse espaço tem sido negligenciado. A gente precisa muito incorporar também a escola no processo, né? A gente precisa garantir essa trinca de ases aí, que é terapia, escola e família. Esses 3 aqui juntos, com as engrenagens bem ajeitadinhas, é que de fato fazem toda a diferença na vida do indivíduo. Bom, esses foram os 11 principais erros que eu, Lucelmo, vejo. E eu quero perguntar para você, quais são os outros erros que eu não citei e que você vê muito acontecerem? Quais são os erros que eu citei aqui, que eu citei como erro, que você entende que, na verdade, não é desse jeito, tem outras dimensões, outras características? Coloca aqui nos comentários, vamos conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é bem legal, assim, é uma coisa que ajuda a gente a ter um olhar crítico sobre a realidade e poder ajudar essas crianças, tá bom, gente? Um grande abraço, tchau pra vocês, até a próxima.